Alinoca, eu estou muito feliz porque esse é mais um episódio do Falando de Nada patrocinado por Globoplay. Uhul! E hoje, a alegria do produtorzinho. Olha! Ele fica feliz, né? Tem merchan, a alegria do produtorzinho. Faz tempo que a gente não chama ele de produtorzinho. É Saudades. porque ele é muito bom. Ele é muito Ficar bom. falando diminutivo diminui o trabalho de Bruno Clemente. É verdade. Eu Mas- não gosto de produtorzinho, mas tudo bem, já ficou assim, querido. Mas, Não, ó, não, mas é de forma carinhosa. Mas que eu você falou gostaria isso. de dizer que o produtorzinho hoje está produtorzinho porque ele baixou a tela do computador dele, mas ele colocou o tripé na frente dele, então eu não consigo ver ele. Tá A vendo? gente tá falando aqui por telepatia. Exato. Mas eu estou muito feliz porque o tema dessa conversa é algo que dominou o nosso grupo no WhatsApp aqui do Falando de Nada, Sim! que nós ficamos completamente obcecados pelo documentário O Caso Evandro. Pois. Gente, que loucura. Eu lembro que teve uma época que saiu uma série documental que eu fiquei maluca. E aí, quando eu comecei a assistir o Caso Evandro, eu falei, olha só, o Caso Evandro! É muito, muito, muito boa, muito bem produzida, muito bem filmada. Sabe, todos os casos, as coisas de reconstituição, não é aquela coisa brega, horrorosa de ter, sabe? Não é. É finíssimo, é extremamente bem feito. E que história bizarra. Não dá pra acreditar que isso não tem a mente de roteiristas malucos que sentaram e falaram: vamos produzir a história criminal mais absurda de todos os tempos. É aquele negócio que tem algumas coisas que você não consegue inventar, né? Não dá. Não dá pra inventar. Só na vida real mesmo. Pra quem não sabe, né, o Caso Evandro, na verdade, ele deu uma bombada com o podcast do Ivan Mizanzuki, Isso. que é o Projeto Humanos, Caso Evandro, e a Globo adaptou essa história num documentário de 8 episódios. São 7 episódios e tem o 8º, que é especial, sobre o caso do Leandro, né? A gente não vai dar spoiler, porque é muito importante que você, se você ainda não assistiu o Caso Evandro, que você assista sabendo o mínimo possível. É. Porque tem cada reviravolta, cada twist. Cara, a cada episódio parece que é um crime diferente. Exato. É surreal, assim. Eu lembro quando eu comecei a assistir, o Michel falou, assiste, tá muito bom, não sei o que lá. Aí ele me deu a primeira sinopse. O que eu falei? Você falou assim, é um menino que é assassinado e envolve política e magia negra. Foi. E aí eu falei, nossa, que bizarro, né? Envolve. Vou né? dar play. Entre aspas. E aí, realmente, os 2 primeiros episódios Sim. envolvem política e magia negra. Sim. E aí, o negócio dá um 360. E é surreal, porque assim, é um caso de 30 anos, ele aconteceu em 1992. Exato. Ele não foi resolvido. Até hoje. Ele é um caso sem uma resolução. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com o menino, como que ele foi morto. Isso não é um spoiler, porque o caso tem 30 anos, veja, tá Sim, claro. aí na internet. Não, os spoilers é sobre o desenrolar Isso. dessa primeira sinopse que você deu. Porque houve um crime, encontraram o corpo, prenderam as pessoas, resolveram o caso. Não. Aí que começa a desenrolar cada coisa. Se você saber disso, não se preocupe. Isso não é nem um terço Não é nem a ponta do iceberg. Não é nem a ponta do iceberg. E eu fiquei comparando, não sei se você concorda comigo, mas o caso Evandro é mais ou menos o nosso O.J. Simpson. É. Porque é um circo de mídia do mesmo nível e foi o julgamento mais longo da história do Brasil. Sim. O caso do O.J. Simpson teve 370 e poucos dias de duração, sabe? O caso Evandro também foram muitos... É o mais longo de todos os tempos. Cara, eu vi que teve momentos na justiça que aconteceram em 2004, 2006. Não, o negócio tava rolando, sabe? não para. Não parou, é surreal, assim. E a história, ela vai tomando uma proporção muito bizarra. E foi um negócio que, cara, é muito bem feito. Eu nunca tinha visto nenhuma produção nacional baseada em fatos nesse nível do caso Evandro. Cara, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Quando você para pra pensar, teoricamente, é um caso muito simples. Um menino morreu, ele foi encontrado assim, assim, assado. Fulano, Ciclano, Beltrano foram presos. Isso. E aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei, como que eles vão criar 7 episódios com base nesse caso? 7 episódios de quase 1 hora de duração cada um. Cara, tem pano pra manga, viu? E a cada episódio eu dava play, eu ia assistindo e eu ficava... meu Deus! Eu tirei uma foto depois que eu terminei de assistir o 6º episódio. Quando você procura aí, o Buzinho, você que gosta de um true crime, eu acho que a gente pode colocar o caso Evandro frente a frente com os grandes sucessos de true crime. Então, mostra, olha Minha cara. a feição de Aline Diniz. Eu terminei de assistir o 6º episódio e eu tava assim... O quê? O quê? Gente. Quando eu comecei a assistir, assim, a primeira coisa que você nota é realmente o cuidado estético com a série, Sim. né? Não é uma série qualquer, não é um documentário qualquer. É um documentário muito planejado, com uma equipe muito boa, com essa coisa de reconstituição das cenas, das situações. E a Aline me falou uma coisa que eu fiquei pensando assistindo durante o documentário, eu fui criando essa coisa de
quantos casos Evandros não tem por aí no Cara, Brasil, né? Isso. Porque a loucura... Que a gente não tem a menor ideia, né? A loucura de se pensar sobre o caso Evandro é também a história do Leandro, que tá no paralelo aqui, que se não fosse pelo caso Evandro, o caso do Leandro ninguém nem... Até hoje, tipo, quem se importa? Tipo, uma coisa que passou. Não, e tem... Você quer ver? Tem a alçada da menina. Então, ninguém sabe, ninguém Quem foi é essa atrás. menina, É uma das sabe? perguntas. E é isso, assim, eu acho que, Bubu, uma das coisas mais surreais de todas é quando a gente começa a pensar nesse tipo de coisa, assim, tipo, e outros casos, e pra onde que a gente vai, e como que isso vai... Eu gostei muito que o caso Evandro trouxe o Ivan Mizanzuki pra história. Sem Porque dúvida. ele foi um dos caras, quando a gente para pra pensar em lados, né, em defesa e acusação, quando a gente para pra pensar nessas pessoas que estão agindo em lados muito específicos de qualquer tipo de coisa, a gente começa a entender que um vai acreditar piamente que a pessoa fez e o outro vai acreditar piamente que a pessoa não fez. Exato. E aí a coisa fica dúbia, porque você não vai... Assim, é claro que nada é a verdade, sempre tudo tem 3 lados, né? A verdade e os 2 lados das pessoas que viveram aquilo. Então a gente nunca vai, de fato, saber o que aconteceu de verdade, porque é um caso de 30 anos, não tem nem como estudar mais evidência, já tá passado. Mas o Ivan Mizanzuki fez um trabalho tão incrível de investigação, de ir atrás das coisas, de pesquisar, de montar esse quebra-cabeça. Cara, é uma sala inteira de autos escritos pra atrasar julgamento, sabe? Tipo, teve julgamento que durou 32 dias. Só um júri. E é um bagulho surreal. Então, é um negócio que, assim, quando a gente pensa no cuidado que exigiu isso, eu acho que é muito interessante a Globo ter trazido o cara, o idealizador da ideia. Ele é um PhD no caso, né? O Ivan, ele estudou isso de uma forma e graças a ele, muitas das coisas importantíssimas, talvez a coisa mais importante no final das contas, não a coisa mais importante, mas que eu realmente estou me cuidando para não estragar nada, veio à tona graças à investigação dele, graças às fitas que ele teve acesso, que até hoje a galera envolvida no caso, polícia, promotor, acusação, não sabia até... Isso é o episódio 7, o das fitas, que o diretor do documentário senta e coloca as fitas ali pra Zabage, pro promotor, pro advogado de defesa. Os caras escutam aquilo. Nossa, é uma das melhores coisas desse documentário. Essa minha cara da foto é quando eles falam as fitas. E eu fiz... cadê o 7 pra eu dar play agora? Mas, Michel, a gente vê uma pessoa muito importante nesse episódio que tá presente ali e que acompanha essas pessoas verídicas que viveram o caso, que ajuda a navegar, né, através das fitas. Sim. E essa pessoa é o queridíssimo diretor da série. E eu fico pensando, imagina ser o diretor nesse momento, onde você tá ali, sentou com a pessoa, você vai escutar algo agora que você nunca ouviu antes, dá play. Eu queria muito saber como foi pra ele esse sentimento de, num caso tão antigo, você ter players importantes desse caso e você botar um negócio ali pra eles ouvirem, que muda muito a perspectiva, né? Aliás, o promotor, principalmente do promotor, porque ele só dá o braço a torcer no última fita. Mas eu vou te contar uma coisa, então. Diga-me. Então a gente vai falar com ele. Não acredito. O diretor do caso Evandro tá aqui? Sim! Olha ele aí! Senhoras e senhores, Ali Muritiba, o diretor do documentário da Globoplay, o caso Evandro, aqui no Falando de Nada. Muito bem-vindo, Ali. Obrigado, gente. Valeu aí pelo convite. Eu tava comentando aqui antes de você chegar que a gente ficou obcecado com esse documentário. E uma das grandes questões, vou até trazer já, começar com a pergunta do nosso diretor aqui, o Bruno Clemente, que ele queria que você contasse do processo de montagem do documentário. Porque quando você acaba o primeiro episódio, é muito fácil você ter pré-julgamentos e você falar, já entendi, já sei quem matou, já sei quem é culpado, até não quero nem ver mais porque eu não quero saber desse negócio de ritual satânico que fizeram com criança e tudo mais. Então, como vocês construíram a linha narrativa do documentário? Porque é muito legal a forma como sempre tem um gancho. Sabe, vocês montaram de uma forma onde você fica querendo continuar e todas as certezas que vocês tinham é desmoronado já no segundo, ou no terceiro, no quarto episódio. Isso já estava previsto, já estava contemplado nos roteiros. A gente entendia que essa era uma série sobre o caso criminal, e os passos que foram dados ao longo dos vários anos que acompanharam esse processo criminal, e que, portanto, era muito importante que a gente tentasse criar no imaginário popular a mesma linha de raciocínio que foi a linha de raciocínio seguida pela mídia, pela imprensa, pelo Ministério Público na época. Então, era importante para a gente criar um mistério acerca de um desaparecimento que logo se dissipa, porque um corpo aparece,
porque foi assim que foi na realidade. Sim. Seguido de uma investigação policial que não leva muito a lugar nenhum, até que prisões são feitas e aí acontece um grande circo midiático e promovido também pelo Ministério Público, dando conta de uma tese de acusação que envolve bruxaria e coisas que são bem pouco materializáveis, bem difíceis de provar. A gente queria que a série seguisse esse raciocínio também. Então, já na etapa de roteiro, a gente concebeu a série tendo sempre como norte criar determinadas certezas para só depois de que elas estivessem sedimentadas, a gente começar a derrubá-las. Ainda bem que não aconteceu, porque os ganchos da série são realmente muito poderosos, mas se os ganchos não fossem bons o suficiente e as pessoas tivessem abandonado a série no episódio 2, provavelmente essas pessoas estariam ainda acreditando hoje em dia em coisas como bruxaria, como sacrifício humano, e estariam acreditando que os 7 acusados de fato cometeram aquele crime hediondo. Mas a gente entendia que era importante primeiro criar essa tese para só depois apresentar uma antítese disso. Parecia uma jogada arriscada, mas como a gente tinha já na fase de roteiro os ganchos muito bem delineados, a gente apostou que as pessoas iriam dar play no próximo episódio, mesmo que uma semana depois. Não, e vocês fizeram uma jogada muito acertada. Agora eu queria te perguntar sobre a questão histórica do caso, porque a gente tá falando de um caso de 30 anos. Eu tenho 30 anos, eu nasci em 1990, então eu não me lembro, pessoalmente, dos acontecimentos do caso Evandro. Mas isso não é a questão da maior parte da população. Meus pais conhecem, o próprio Ivan Mizanzuki conhece, e eu acho que foi trazido de volta à tona com o podcast e a série colocou rosto em todo mundo, né? Ela deu um visual pra tudo e todos. Você já tinha alguma ligação com o caso pessoalmente? Era algo que você conhecia ou você veio a encontrar de fato com a série? Muito embora eu seja um pouco mais velho do que você, eu nunca tinha ouvido falar do caso Evandro até escutar o podcast. Até porque eu não sou do Paraná, não sou sequer do Sudeste, eu sou do interior da Bahia, e lá na minha cidade, nos anos 90, não sumiu ninguém andava interessado em sequestrar os jovens baianos da pequena Mairi. Essa coisa que as pessoas relatam de medo de ser sequestrado, eu era loirinho. Bom, eu sou loirinho agora, porque eu pintei o cabelo, mas nem loirinho eu era. Morria de medo de ser sequestrado, e meu pai me trancava. Eu não vivi nada disso. Meus pais não me trancaram em casa, não havia qualquer possibilidade de alguém ser sequestrado ali na minha cidade. Eu só fui ouvir falar desses vários casos de sequestro que aconteceram no Brasil nos anos 90 e no Paraná em especial, agora, quando eu comecei a me relacionar com o podcast para adaptar a série. Quando comecei a pesquisar sobre o caso Evandro e comecei a conversar com as pessoas dizendo que ia fazer uma série sobre isso, muita gente de minha geração veio com esse relato de meu Deus, eu sempre ouvi falar das bruxas de Guaratuba, eu sempre tive medo de ser sequestrado, então eu virei no Paraná eles têm uma expressão que eu adoro usar para designar alguns paranaenses, que é piá de prédio. Eu virei piá de prédio porque meus pais me mantinham preso em casa com medo de ser sequestrado, mas para mim tudo isso foi muito novo. Mas você teve a mesma sensação que a gente teve assistindo conforme você foi descobrindo sobre a história, porque é curioso, assim, eu acho que grande parte do nosso choque foi a montagem que vocês fizeram pro material final, né? Você também foi descobrindo como a gente foi descobrindo, ou você recebeu meio que todas as informações de uma vez e você não teve esse impacto? Não, eu tive porque parte dessa estratégia de storytelling é utilizada pelo Ivan no podcast, né? No podcast do Projeto Humanos. E, obviamente, eu tive que escutar o podcast, pelo menos até onde ele havia lançado à época, para começar o processo de adaptação. Acho que ele tinha lançado até o episódio 16, são 34. E o Ivan usa também dessa estratégia de ir dando as informações aos poucos e não necessariamente ele dá a informação completa. Porque numa investigação criminal as coisas acontecem dessa maneira. Você raramente tem a informação completa, você tem parte da informação e a partir dessas partes de informação é que você tenta criar o quebra-cabeça. O Ivan faz isso de maneira muito, muito bem feita no podcast. Como ouvinte, eu ia me surpreendendo. Aliás, esse foi o principal fator motivador para eu topar esse convite, porque quando eu fui chamado para fazer Caso Evandro, muito embora eu venha do documentário, eu já estava fazendo ficção há bastante tempo, fazia muito tempo que eu não fazia documentário, não sei se estava tão interessado em voltar a fazer documentário naquele período, quando eu fui convidado, eu estava dirigindo uma série para Netflix, que é a Irmandade. Só quando escutei os 5 primeiros episódios do podcast, que sequer haviam sido lançados ainda, é que eu falei,
uau, essa história é incrível, intrigante, cheia de reviravoltas, bem contada, alguém vai contá-la e esse alguém precisa ser eu. Muito bom. Não, mas agora a gente precisa falar sobre o episódio das fitas, quando você senta ali com a Zabage, com o promotor, com o advogado de defesa, e eles escutam pela primeira vez aquelas fitas. Porque uma coisa importante deixar claro é que o documentário, na época que vocês gravaram, os episódios do caso Evandro, do podcast, não tinham ainda ao ar. Então aquelas pessoas realmente ouviram pela primeira vez ali com você. Eles não tinham como ter ouvido no podcast porque não tinha saído ainda, né? A gente fez uma ação coordenada com o Ivan. A gente já tinha conhecimento das fitas, através do Ivan, a gente tinha roteirizado, a gente mudou a série. A série teria um outro episódio 7, que versaria sobre as linhas investigativas não levadas a cabo pela polícia. Só que quando as fitas apareceram, a gente ressignificou tudo. Deu muito mais peso para o episódio 4, muito mais peso para essas fitas alegadas pelo Diógenes e que ninguém dizia existir, que as pessoas diziam não existir, para que a gente preparasse o campo para o episódio 7, que é o episódio que encerra a série. Mas era muito importante para a gente que as pessoas não tivessem conhecimento das fitas por uma série de questões, não só pela surpresa de apresentá-las para essas pessoas, mas também por questões legais. A gente tinha receio de que tomar conhecimento da existência dessas fitas, o representante do Ministério Público apreendesse as fitas e nos impedisse de continuar gravando, porque ele poderia fazer isso. Aquilo poderia ser utilizado num novo processo como elemento de prova, né? Então a gente combinou com o Ivan que ele só soltaria o episódio que já estava gravado por ele quando nós terminássemos a entrevista com o Markovics, o promotor público. E assim foi feito. Foi, acho que a terceira, quarta pessoa a ser entrevistada naquela diária. A gente tomou cuidado para as pessoas não se cruzarem ali pelo caminho, porque a gente gravou tudo no mesmo estúdio. E aí só depois que terminamos a entrevista com o Markovics é que um de nós ligou para o Ivan e falou: pode soltar. E você ficou surpreso com a reação dele quando ele ouve a última fita e dá o braço a torcer finalmente que sim, claramente houve tortura? Muito surpreso, a gente ficou muito surpreso. Nós ficávamos fazendo uma espécie de bolão acerca de qual seria a reação do Markovics. Primeiro é importante dizer que, assim, de todos os encontros que nós travamos com ele, ele parece ser um sujeito muito, muito ético. Eu posso estar enganado, mas ele me parece ser um sujeito muito ético. Então, quando ele se mostra surpreendido ali no episódio 7, eu acredito que aquilo é genuíno. E quando ele opera num modo de negação durante algum tempo, eu consigo entender por que ele opera no modo de negação. É o trabalho de uma vida inteira sendo colocado no chão, na sua frente, diante das câmeras. É muito compreensível que ele tenha entrado no modo de negação e tenha, durante um período ali, tentado encontrar justificativas para algo injustificável, né? Até que então ele reage daquele modo quando ele fala: isso é um prato cheio para a defesa, sessão de quê? Sessão de cinema que não é. Eu nunca imaginei que fosse ter uma reação daquela, nem eu, nem Michelle, a gente nunca imaginou. Eu achava que quando ele entendesse de que se tratava, ele ia levantar e ir embora. Michelle achava que ele ia ficar negando o tempo inteiro, mas nenhum de nós dois imaginava que ele fosse, enfim, dar o braço a torcer e dizer: pois é, houve tortura, mas infelizmente essas fitas nunca chegaram ao meu conhecimento. E acho que é um dos, ou talvez o maior triunfo dessa série documental, esse momento. Assim. Sem dúvida. Eu queria perguntar sobre a sua preparação para essas entrevistas, porque assim, enquanto eu estava assistindo o episódio, eu fiquei tentando me colocar no seu lugar. Como que deve ter sido para você apresentar essas provas tão concretas de que aquelas pessoas que estavam ouvindo aquelas fitas, de fato foram torturadas e aquilo era a prova de tudo que elas estavam falando a vida inteira delas, porque é o que você acabou de falar, são 30 anos, é um caso muito longo que essas pessoas passaram tentando defender tudo, né, que elas sofreram até então. Como que foi a sua preparação? Você ouviu as fitas com antecedência? Porque você tava inabalável ali, o seu rosto não se move, assim. Você tava com uma poker face imbatível e até te parabenizar por isso, porque eu não sei se eu ia ter conseguido fazer o que você fez, não. A gente teve um bom tempo de preparação, de decupagem dessas fitas, de analisá-las para entender o que elas significavam dentro do contexto geral do caso, comparar essa fita com as fitas anteriores que haviam sido anexadas aos autos para tentar encontrar as discrepâncias e encontrar os trechos que haviam sido suprimidos da gravação que foi entregue para o Ministério Público. Teve todo um trabalho feito em parceria com o Ivan de análise do que foi degravado pela polícia e que foi colocado ali nos relatórios
com as fitas que nós encontramos, e aí todo esse processo, de certo modo, foi uma preparação para aquele momento, e eu tinha plena consciência de que era muito importante para o bem do documentário que eu me mantivesse, pelo menos externamente, tranquilo e impávido ali. Então, assim, eu não podia me dar o luxo de me indignar, eu não podia me dar o luxo de me emocionar, eu não podia me dar o luxo de confirmar ou de negar, então eu ficava o tempo inteiro me controlando a despeito daquilo que era dito pelos entrevistados. Assim, aconteceram inúmeras vezes em que minha vontade era abraçar uma daquelas pessoas. Aconteceram outras vezes em que a minha vontade era de pegar pelo colarinho e dizer, porra, como assim? Mas era importante me manter ali muito, muito calmo, enfim, isento, para que as pessoas pudessem dizer o que elas tinham. Sim. Bom, pra gente encerrar, eu tenho duas questões aqui que eu acho legal a gente conversar. Personagens, pessoas que vocês queriam que tivesse participado do documentário, mas vocês não conseguiram, tentaram lá. Por exemplo, eu imagino que vocês tentaram falar com o Diógenes, com os pais do Evandro e tal. Com Oswaldo Marceneiro. Com Oswaldo Marceneiro. Quem vocês mais sentiu falta, assim, falou, cara, ficou com o coração partido de não conseguir testemunho? E depois de você falar sobre isso, eu queria falar sobre certezas. Porque da mesma forma que o documentário levanta muitas questões, eu acho importante a gente ter abrir aqui quais são as certezas, o que de fato a gente sabe desse caso. O que aconteceu, quem foi torturado, sabe? Eu acho que fica algumas dúvidas. Eu, por exemplo, antes de entrar nesse caso, assistindo o documentário, eu não tinha certeza se realmente o corpo encontrado era do Evandro, mas o Ivan disse que aquele era o corpo do Evandro. Eu fiquei em dúvida, com certeza não é, porque se tiraram os olhos, tiraram o cabelo, tal, eles tiraram tudo que é pra reconhecer, então aquilo ali é um corpo plantado. Mas o Ivan Mizanzuki tem a total certeza que aquele era o corpo do Evandro, que o menino realmente morreu. Que as Abages e todos os outros lá foram torturados. Essas são algumas certezas. Mas vamos primeiro falar das pessoas que vocês tentaram contato e não rolou pro documentário. Nós entrevistamos para fazer esse documentário, se não me engano, 36 pessoas ou 36. Nós contatamos mais de 70 pessoas envolvidas no caso inteiro. No fim das contas, a gente entendeu que essas pessoas com que falamos eram o suficiente para contar a história que a gente queria, mas obviamente tem algumas faltas. A Michelle já falou isso em outras entrevistas, infelizmente ela não pôde participar aqui conosco, mas ela se ressente muito, ela gostaria muito de ter entrevistado o Oswaldo Marceneiro. Eu acho, e ela já me disse que também acredita que ele tem um relato muito importante, teria um relato muito importante para contar, porque principalmente ele era o estrangeiro naquela cidade, né? Como toda cidadezinha pequenininha, quando chega um sujeito de fora, esse sujeito provoca uma série de curiosidades e outra série de ciúmes e de questões. Então, para a Michelle era muito importante falar desde essa perspectiva do estrangeiro, do cara que chega de fora, que de repente se torna muito rapidamente um ponto de referência na cidade, começa a travar algumas relações com políticos importantes, mas também com gente da sociedade, e é um pai de santo que se torna muito popular na feirinha de artesanato. Enfim, acho que o Oswaldo teria sido um personagem incrível, mas ele não quis. Nós, através do Davi dos Santos, conseguimos contatá-lo, mas ele sequer quis falar conosco naquele momento, nem por telefone. E, curiosamente, ele apareceu ontem. Ele mandou uma mensagem muito, muito bonita, muito comovente para mim, agradecendo o que tinha acontecido, o que nós tínhamos feito, dizendo que depois de quase 30 anos, ele chorou, imaginou que não pudesse mais chorar, e ele não viu o documentário ainda, mas ele chorou porque os filhos dele, que já são adultos, que viram o documentário, mudaram em suas redes sociais os seus sobrenomes e colocaram Marceneiro. Oh, caramba! Cara, isso foi muito comovente, muito comovente, muito comovente. Sim, em momentos como esse, a gente tem a dimensão da importância do trabalho de um trabalho jornalístico sério. Isso pode ser transformador. E é muito simbólico, né? Eu não tinha me dado conta, ele me disse, em outras palavras, vocês recuperaram o sobrenome da minha família. Agora, caraca, eu posso voltar a assinar Marceneiro. Eu, particularmente, adoraria ter entrevistado o Diógenes, porque eu adoro entrevistas desafiadoras, adoro entrevistados esguios e escorregadios, porque eu sei como pegá-los. Bicho é liso. Olha, ia ter sido muito interessante. Nossa senhora. Você acompanhou os memes, o pessoal chamando ele de alucinógenes e fazendo um monte de brincadeira? Eu sei que, obviamente, vocês não podem entrar nessa, mas ele se acabou. Eu não sei se você tem essa impressão, mas ele e o promotor, a galera considerou os antagonistas dessa história no final da conta, né? As pessoas têm feito
As pessoas têm se divertido muito com o Diógenes, principalmente criando memes e tal, mas assim, diferente do que muita gente ali no Twitter escreve, eu não acredito que o Diógenes seja um maluco ou um psicopata, ou que ele seja responsável pelo assassinato de Evandro. Eu não acredito em nada disso. O Diógenes é só mais um daqueles casos que todos nós conhecemos de alguém que tem uma mente bastante criativa e que, a partir de um determinado fato, cria uma narrativa muito crível, e com essa narrativa muito crível, consegue chegar à presidência da República. Um excelente exemplo. Para mim, o Diógenes é um retrato, é o espelho do Brasil contemporâneo, do Brasil das fake news, do Brasil do ódio, da raiva, mas eu não acredito que ele tenha cometido um Da crime vingança, né? maluco. Do desconto. Exato. Exato. Então, assim, as pessoas, foi o Diógenes. Não, gente, não foi. Honestamente, a polícia nunca seguiu essa linha, a polícia nunca encontrou nenhuma evidência. Assim como nós cobramos do Ministério Público, da polícia e do Diógenes como figura acusatória que apresentem fatos, a gente não pode também imputar a eles determinados crimes ou acusações sem que a gente possa apresentar fatos ou provas. Então, eu me recuso a corroborar essa linha de que o Diógenes tem culpa no cartório. Não sei, ninguém nunca me apresentou nenhum dado, mas eu adoraria tê-lo entrevistado. Troquei muita mensagem de WhatsApp com ele. Ele falava com muita frequência comigo enquanto estávamos filmando. Ele claramente estava com muita vontade de dar a entrevista, mas não sei por que não tinha coragem. Você sabe se ele já viu o documentário? Eu não sei se ele viu. Ele é desses sujeitos que ficam falando Globo lixo, mídia, fogo nos jornalistas, vamos acabar com tudo isso aí. Então, eu acho que ele não viu. Eita, nós. Agora sim, vamos fazer uma conjectura aqui. Vamos supor que Diógenes e o Oswaldo Marceneiro topem conversar com você. Você acha que a Globoplay toparia fazer uns episódios extras? Com certeza, com certeza. Se Diógenes e Oswaldo topassem, eu tenho para mim que os fãs eu posso dizer fãs, é doido, a série foi lançada há um mês, mas a série já tem fã pra diabo. Os fãs da série iam querer muito assistir a entrevistas desses sujeitos. Não sei nem se a gente precisava montar um episódio tão rebuscado quanto montamos. Bastava botar os dois diante da câmera falando, eu tenho certeza que as pessoas iam ficar hipnotizadas escutando-os. Nossa, com certeza. Com certeza. Bom, sobre as certezas, você compartilha com o Ivan a certeza de que realmente aquele corpo era do Evandro, que as pessoas que foram acusadas ali foram torturadas? E quais outras certezas nós podemos ter de toda essa história onde realmente houve muita mentira, houve manipulação, houve pessoas não aptas, né, só para não ofender ninguém, participando ali da investigação? O que a gente pode saber por fato? Bom, existem 2 crianças que desapareceram em Guaratuba em 1992. Essas crianças nunca apareceram. Uma delas é dada como desaparecida até hoje, que é o Leandro Bossi. O CICRID, que é a Delegacia Especial que pesquisa crianças desaparecidas, continua em busca do Leandro Bossi. O corpo de Evandro Ramos Caetano foi encontrado uma semana depois do seu desaparecimento. Esse corpo estava, de fato, desfigurado, transfigurado, com uma série de mutilações que dificultavam a sua identificação. No entanto, o exame de DNA, feito com técnica tão avançada para a época, que é usada ainda hoje como método forense, deu como positivo o resultado para filiação daquele corpo com os pais de Evandro. Então, é incontestável. Isso é incontestável. Aquele corpo é de Evandro. Durante o júri de 98, a defesa, de maneira muito esperta, lançou dúvidas sobre isso e incutiu no júri uma série de questionamentos técnicos. Porque se o DNA é uma técnica difícil de entender hoje em dia, imaginem em 92. Toda essa confusão incutida pela defesa no julgamento de 98 gerou também uma série de confusões acerca de aquele corpo ser ou não de Evandro. Mas o exame, não sou eu que estou dizendo, o exame de DNA feito pelo principal cientista relacionado à área à época deu como positiva a filiação. Infelizmente, adoraria dizer o contrário, adoraria dizer, não, o Evandro está vivo e nós vamos procurá-lo, mas não é isso que o exame de DNA diz. Outra certeza, e aí essa nós revelamos para todo mundo, nós revelamos para o público, é uma certeza, é uma prova que nós apresentamos. Os 7 acusados foram torturados por uma força
policial chamado Grupo Águia, ligado à Polícia Militar do Paraná, que obteve confissões mediante tortura. Essas confissões foram utilizadas como elemento de prova, portanto, toda e qualquer sentença que tenha decorrido dessa prova obtida mediante tortura precisa ser invalidada, porque a lei assim o diz. Portanto, essas 7 pessoas que foram condenadas, cumpriram pena, um deles morreu na cadeia, tiveram suas vidas destroçadas, precisam ter alguma reparação por parte do Estado. Isso é um fato. Infelizmente, nós não sabemos quem são os autores daquele crime, não fazemos ideia de quem é ou de quem são os autores daquele crime bárbaro. Existem algumas teses, o Ivan defende a dele, eu tenho cá as minhas, mas são só teses, só linhas possíveis de investigação. Para além da família dos 7 acusados, a família das crianças segue até hoje sem resposta, segue até hoje em um estado enorme de sofrimento. Então, essas são as certezas. A maior certeza de tudo quando você tem um Ministério Público que acusa baseado em convicções, vai dar merda. E o Ministério Público do Paraná tem um histórico enorme de condenar baseado em convicções e não em provas. Para encerrar, eu queria te fazer mais uma pergunta, que é: o caso Evandro, que era um caso tão amplamente conhecido, por mim e por você, não era conhecido. E aí isso me fez questionar quantos outros casos como esse, de assassinatos, de mortes, de sequestro, de absurdos policiais e jurídicos, a gente não tem no Brasil, que é um país tão grande. E aí eu fico muito pensando na ossada da menina, sabe? Que ficou comigo. Eu não sei porquê, mas isso grudou em mim. E eu fico pensando, quem é essa menina? Que a gente fala do Leandro, a gente fala do Evandro, e a gente não tem a menor ideia de quem é essa menina, e ela é só uma linha na história, sabe? Ela é só mais... é mais uma ossada, que era uma menina, e pronto. Você se interessou mais por pesquisar esse tipo de crime e ir atrás desse tipo de história para contar essas histórias? Ou você acha que isso é uma fase que pode passar em breve, e a gente teve o caso Evandro como um excelente produto de uma história verídica e surreal que aconteceu, mas que daqui para frente a gente não deve contar mais essas histórias? Se a gente contar de maneira responsável, eu acho que a gente deve continuar contando essas histórias, porque a gente pode dar uma contribuição muito grande para o aprimoramento do sistema judiciário brasileiro, para o aprimoramento das polícias e dos métodos investigativos no país. Então, desde que a gente não faça, a gente, documentarista, sensacionalismo com esses casos, que são casos que envolvem muitas pessoas e muito sofrimento, eu acho que deve ser feito. E eu acredito que vai ser feito, responsável ou irresponsavelmente, vai continuar sendo feito. Assim, o gênero true crime é um gênero de muito sucesso no exterior, e isso não é gratuito. As pessoas têm um interesse muito grande por histórias bem contadas, têm um interesse muito grande por histórias de crime. Não é à toa que toda vez que a gente passa por um acidente de trânsito, a gente desacelera o carro para ver se tem alguma coisa. Enfim, a gente tem uma predileção pela morbidez aí, que eu não sei de onde vem, mas temos. Então, acho que é uma tendência que as séries True Crime sejam cada vez mais produzidas no Brasil, depois do sucesso estrondoso que Casa Evandro está fazendo. Acho que mais do que nunca os outros players devem estar nesse momento procurando suas séries True Crime para fazer. Eu fiz uma enquete um dia, caí na besteira de fazer uma enquete no Instagram. Gente, se fosse a mesma equipe do Casa Evandro fosse fazer uma série True Crime sobre um determinado assunto, qual assunto vocês acham que deveriam ser abordados? Cara, meu Deus do céu. Eu recebi mais de 100 sugestões de casos, e muitos deles eu nunca tinha ouvido falar, e muitos casos muito intricados, muito complexos, muito escabrosos, muito doidos. Então, assim, tem um monte de história para ser contada. Nós vamos contar mais uma. Nós, a mesma equipe, junto com o Ivan, junto com eu, Michele, Ivan, o pessoal da Glass, estamos já, nesse momento, preparando uma nova série True Crime, que é sobre os meninos emasculados de Altamira. Que é pro Globoplay. É pro Globoplay. Então você já tem o próximo projeto True Crime engatilhado. Muito bom. Olha, parabéns para todos vocês aí da equipe. Eu posso dizer assim, com tranquilidade, que o caso Evandro é um dos melhores documentários de True Crime que já produzidos no Brasil. Nossa, eu já vi na minha vida. Eu vou além, sabe? Não, da vida. É maravilhoso. Parabéns mesmo. Fica aqui a recomendação para toda a audiência do Falando de Nada. O link para você assistir o caso Evandro no Globoplay está aqui na descrição. Não perca tempo, assista hoje. Fantástica história. Muito obrigado, Ali, pela participação aqui no Falando de Nada. Foi um prazer. Manda um abraço para a Michele, para o Ivan, para todo mundo aí. Estamos ansiosos aí pelo próximo documentário. Maravilha, gente. Obrigado aí pelo espaço. Obrigado pelas falas tão entusiasmadas aí com o nosso trabalho. Valeu. Um abraço. Obrigadão.
né, Meu Deus do céu! Acerta a indignação. Que papo delicioso, hein, Michelito? Esse podcast tá muito chique, né? Nossa, tá muito chique. Que Caramba. conversa gostosa. Quantas revelações legais que o Ali deu aqui pra gente. E uma conversa que foi descontraída, sabe? Eu gostei muito de conversar com ele. É muito bom, né? A gente poder falar de algo tão sério como foi esse caso Evandro e, ao mesmo tempo, virou um produto televisivo, virou um documentário, já tinha o podcast. Então, é muito legal que a gente consegue trazer isso aqui pro Falando de Nada. E temos umas exclusivas aqui que ele falou, hein? eu Essa do amei. Oswaldo Marceneiro é... Cara, emocionante também. Caraca, velho. Muito emocionante. Próximo projeto já engatilhado, muito bom. Eu tô ansiosa. Mas aqui, a gente já mudou o nosso cenário Estamos de de volta. volta. E a gente tem mais uma pauta pra falar antes das perguntinhas marotas. Não, tem uma novidade que a galera nos marcou muito também essa semana, que é o... Tá rolando aí estão processando. Processinho chegou a galope que o Stars Play... Eu quero ver como que vai ser esse trava-língua de notícia. Vamos lá. Ah. O Stars Play está processando a Disney em 3 países por causa do Star Plus. Um desses países é o Brasil, por isso que a gente trouxe aqui. É Brasil, Argentina e Chile, não é? Brasil, Argentina e México. E México. O que acontece, qual é o argumento do Stars Play? É que Star Plus é muito similar e vai causar confusão no mercado. Veja, realmente é óbvio. muito similar. A gente tem altas dificuldades aqui. Não podemos negar esse argumento. Realmente traz confusão. Só que eu fiquei me perguntando, por que só América Latina? Por que esse processinho do Stars Plus não pegou a Disney no mundo inteiro? Acontece Acho que você tá falando ao contrário. É Stars Play e Isso, Star Plus. Isso, é. O que acontece é que o Star Plus, fora do mercado da América Latina, em lugares fora do Brasil, está dentro do Disney Plus. Ele é uma plataforma, é um adicional Isso, a gente ao comentou Disney isso. Plus. Já tá no Isso. Disney Plus, você tem lá a abinha Star Plus, você consegue ver lá todos os conteúdos mais Mas adultos. tem que pagar um negocinho a mais, não tem? Então, pelo Uma que eu tarefa- entendi, não Ah. tem que pagar mais. Houve um ajuste na mensalidade já Entendi. pra compensar a entrada do Star Plus. Eles só fizeram um bloqueio ali, você tem que pôr uma senha, Isso, porque porque- eles consideram... A Disney é uma empresa muito familiar, e eles Sim. consideram os conteúdos de Star Plus que são mais adultos. Que são as séries da Fox, do FX e tal, Isso. mais adulto. Então, eu fiquei pensando, será que esse processo não vai acabar forçando uma mudança de estratégia da Disney? E por causa disso, aqui no Brasil e na América Latina, o Star Plus vai acabar entrando dentro do Disney Plus e não vai ser um produto separado? Ou será que não? Ou será que vai rolar um consenso aí, fazer um acordinho, a Disney vai pagar para largar? Porque, cara, não é inegável. Confunde. Confunde. Não, eu acho que, além de confundir, são serviços muito similares também, né? Eu acho que eles prestam o mesmo serviço, o Stars Plus, Stars Play, também é... Impossível. Também tem um conteúdo um pouco mais adulto, não é, sabe, não tem coisas infantis no Stars Play. Mas a minha grande questão é, até hoje, a gente não entendeu por que a América Latina são os únicos países do mundo em que os serviços são vendidos de maneira separada. Por que são duas plataformas e não uma só, Sim. como no resto do mundo, entendeu? Eu acredito que é aquele lance de licenciamento de conteúdo que é diferente em cada país do mundo, sabe? Então, aqui talvez haja alguma dificuldade com a legislação ou com o fato de você pagar uma licença que não tá... sabe? Sempre tem um problema jurídico envolvido nessas questões. Eu não acho que é simplesmente tirar proveito do público da América Latina e cobrar dois serviços diferentes. Mas agora eu acho que a Disney vai ter que lidar com isso de uma maneira ou de outra. Ou eles vão ter que entender na legislação como legalizar e regulamentar essas duas plataformas através do mesmo serviço de streaming, ou pagar. E não vai ser barato, imagino eu. Eu confesso que eu prefiro Star Plus dentro do Disney Plus. Eu também. Acho que todo mundo, né? Não tem vantagem nenhuma pra nós, como consumidores, ter mais um serviço de streaming à parte de um negócio que a gente sabe que a Disney é dona, sabe? Será que a Disney não transformaria o Fox Premium no Star Plus aqui no Brasil? Já rolou isso. Não, digo... Mas será que não seria isso porque eles não querem fazer a merger, fazer a integração dos dois serviços? Porque já existe um serviço da Fox, que é o Star Plus. Sim. Entendeu? Sim. Pode ser sim. O lance também, a gente brincou muito sobre isso, né? Nossa, quem foi o criativo da Disney que teve... Vamos chamar de Star. O Bubu sempre usou isso. Isso. É que o Star já era uma marca indiana que a Disney comprou, faz parte do pacotinho. Quando eles adquiriram a Fox, estava incluso já. Podia ter esse jogado Star. esse nome fora e feito outro, entendeu? Você Assim, é a Disney, você pode. Poderia sim. E outra coisa também que eu tava lendo aqui sobre o artigo do processo é que, na verdade, o plano original da Disney era internacionalizar o Hulu. Eles queriam trazer o Hulu para outros mercados, que é um sonho do público brasileiro, ter o Hulu
Hulu no Brasil, mas no final eles acharam que o Star Plus seria melhor, porque daí eles poderiam abrigar tudo Fox também. Então, aqui no Brasil, o Star Plus vai ter conteúdo exclusivo do Hulu, por exemplo. Então, já vai ter essa mistureba. Então, aí que tá. Quando você começa a me falar sobre trazer o Hulu ele foi inicialmente pensado como era uma plataforma para algumas emissoras colocarem seus conteúdos no pós, né, no streaming. E aí ele começou a produzir conteúdos exclusivos e aí eu fico me perguntando, como será que vai ficar The Handmaid's Tale, por exemplo? Porque The Handmaid's Tale hoje está no Paramount Plus. Eu acho que continua Paramount. Entendeu? E aí existem todas essas conversas. Eu acho que, eventualmente, eu não digo num futuro muito próximo, eu acho que num futuro um pouco mais distante, talvez a gente tenha uma internacionalização geral das plataformas de streaming. E aí a gente pare de ter essas coisas, só tem lá ou só tem aqui, sabe? Vai demorar, não tô dizendo que isso vai acontecer do dia pra noite, até porque na Europa, por exemplo, a HBO não existe. Ela é um outro serviço que ele é terceirizado lá dentro. Então, eles recebem as séries da HBO, elas são originais, acho que é Sky o nome da plataforma. Sim. O Union Friends até bateu recorde de audiência no Sky. Exatamente, mas não é HBO. A HBO não é uma marca lá na Europa. Então, eu fico imaginando se eventualmente isso não vai ser unificado globalmente. Porque a gente está num momento histórico de unificação dos conteúdos. Os conteúdos chegam simultaneamente quase no mundo todo, sabe? Todas as coberturas são feitas mundialmente, globalmente. A gente consome conteúdo de uma forma que não é mais localizada, ela é global. Saturday Night Live parou de bloquear os vídeos deles no YouTube. Finalmente. Mas eu fico imaginando isso, sabe? Será que a gente eventualmente vai chegar? Eu acho que sim. Não acho que vai ser por agora, mas eu acho que eventualmente a gente chega num modelo desses. Mas a verdade é que realmente a Disney tem muita coisa que eles querem trazer para outros mercados e precisava ter essa outra casinha, assim. Precisa de um Star Plus. Porque além de coisas do Hulu, eles estão trazendo coisas da ABC, eles têm ESPN, eles têm tudo Fox, FX. Então, o Star Plus, ele vai ser um hub que vai ter o esporte, então ele vai ter tudo, ESPN, ele vai ter um monte de série adulta, ele vai ter coisa do Hulu que nunca chegou no Brasil. Então, precisava dessa casinha nova, realmente. Não, mas eu não tô indo contra essa casinha. Mas essa casinha podia ser um quarto dentro da casa. Não precisava dentro ser do Disney casa. Plus. Estamos de acordo. É isso. Podia ser o segundo andar da casa. Pois é. Chama Disney Channels e dentro do Disney Channels tem ESPN, Hulu. Não Falando precisa- nisso, então. vocês viram que o Disney Channel vai deixar de existir? O da TV a cabo? Pra crianças, eu fiquei chocada. Pra focar só no Disney Plus? Eu acho que sim. Eu não li a fundo a matéria, mas parece que o Disney Channel vai deixar de existir. Eu amava o Disney Channel. Era onde passava Phineas e Ferb, Arte Ataque, Eu sou muito velho pra High School Disney Channel. Musical. Eu também, mas é que a minha mente não é. Perguntinhas marotas da semana. Temos 2 semanas Tem mais uma acumuladas. coisa pra falar? Aqui, ó, esse aqui. Que funko é Não, esse? só isso aí mesmo. Já cantei, agora vai Tinha ter que mais uma fazer. pauta. Não tem, tá tudo certo. Qual que era a outra Não pauta? tem, tá tudo certo. A pauta Alinoca, é o que esse. funko é esse? Esse aqui dessa semana, esse aqui é 2 semanas, nós mostramos esse jovem. Algumas pessoas adivinharam. Não foi tão Adivinharam, absurdo. Assim. Nós temos aqui, pra quem não está nos vendo, um homem de óculos, bracinho cruzado, e esse é um dos produtores mais Um homem branco. famosos do planeta Terra do cinema e da TV, que é o J.J. Abrams. Correto. E nós trouxemos agora no segundo... Que funko é esse? O outro homem branco Outro homem branco de óculos. De bracinho esse aqui é muito cruzado. de fácil. bracinho cruzado. Não, esse aqui é muito fácil. Não tem erro. É. Esse aqui tem que ser unânime. Todo mundo tem que ver esse aí e saber que funko é esse. Eu não vi essa série ainda. Que absurdo. E eu sei quem é. Bubuzinho, perguntas Oi. marotas delícias. Vamos lá, então a gente agora tem esse bloquinho assim, né? A gente faz primeiro os biscoitolas. Os biscoitos são aquele Aliás, superchat. Deixa eu mandar um beijo pra Mel, que começou a separar as perguntas marotas. Beijo, Melzinha. Arrasou! Arrasou, Mel! Os biscoitos são aquelas perguntinhas do superchat. Não tem pergunta. A pessoa só mandou um valor para nos agradar, um elogio. Isso. Não tem uma pergunta direto. Então, muito obrigado a essas pessoas. Inclusive, superchat aberto, liberado. Você que está vendo esse podcast especial com o diretor do Caso Evandro, com notícias sobre mais um processo aí do Star Plus. Deixe... Mais um não. Não, porque mais um não, mas que a gente já tinha falado, né? Que ia rolar e rolou mesmo. Mande seu superchat aqui pra gente. Você pode mandar toda quarta-feira, às 17 horas. Arrasou! No modo estreia no YouTube, falando Ó, de nada. Mas o negócio é o seguinte. Agora... normalizou de novo. A gente tá aqui. Por enquanto, não temos futuros acontecimentos no podcast, mas pode ser que aconteça. Tô planejando aí.
Eita. Vamos lá, então. Alexandra Paiva. Por que eu sempre erro os nomes? Alexandra Paiva mandou R$20 de biscoito, agradecendo só por ter lido a pergunta dela na semana passada. Muito obrigado, Alexandra. Aí temos Mari Morello, tá sempre aqui, Grande R$5. Amo Mari. vocês. Esse trio forma a melhor equipe do YouTube da podosfera. Obrigado, Mari. Luiz Mari, Salviato, maravilhosa. 20 reolas, 0 perguntas, 0 coisas escritas, foi só biscoito. Muito obrigado, Luiz. Obrigada, Luiz. Jonatas Trindade, 10 Canadian Dollars. Fala, Michel, Aline e Bubu. Um abraço pra vocês, meus friends. Alegria da Aline com dinheiro estrangeiro Eu do amo Jonatas. dinheiro estrangeiro. A última live das migas doaram em 20 mil. ARG. E eu fiquei colombiano, assim, né? que é isso? No argentino. Eu fiquei olhando e falei, gente, Eu que tava é lá, eu isso? E era pesos argentinos. Eu fiquei muito chocada. Isso aí, vamos lá. Vitor Takato já tá aqui novamente, deixando aquela biscoitola. Esqueci de mandar meu biscoito de hoje. Ele não esqueceu, não. Tá aqui lido. Obrigado, Vitor. obrigada. Olha quem tá Vitor. aqui, Alexandre Bonfalícia, Ah, meu 27,90. amor. Só porque eu amo vocês. Muito obrigado, Alezinho. Adeandros Esdras. Você treinou? Você treinei. treinou? Rolou desafio. Falou no Ministério Olha Leandros. só. É isso aí. Quem mais tá aqui? Rafa Moreira, R$10. Obrigada, Obrigado, Rafa. Rafa Moreira, R$20. Tá de Ó, sacanagem, olha. ó. Tá só no 10, 20, 30, 40, 50. Obrigada. Karina Siqueira, R$20 também. Aline, eu estou terminando de assistir Parks. Estou com pena de assistir porque estou na última temporada e não quero que acabe. Michelito, tu ganhou meu coração com um vídeo de Supernatural. Bubu, apareça mais. Beijo para vocês. Beijo, Então, Cá. querido. Beijo, obrigada. E pode assistir Park, que é uma delícia. Aí você vê de muito novo, bom. entendeu? Feliz- Você termina de ver, engata e vê de novo. Felicity Brasil, desculpa, Aline, eu estava achando que já tinha terminado. Imagina. R$5. Vocês são incríveis. A Fê é uma queridíssima. Saudades dela quando nos conhecemos, quando ela trampava pro Xbox Brasil. Beijão e sucesso para todos. O programa com a Fê da semana passada foi sucesso absoluto. Foi sucesso absoluto. Muito bullying a meu respeito, porque exposto, me expuseram aqui. Postíssimo. Expostíssimo, mas tudo bem. Não Você tem viu que já problema. fizeram meme de eu fazendo... Vi, ficou excelente essa expressão. Eu quero uma figurinha dessa. Ninguém me mandou a figurinha dessa ainda. A Linoca, para sua felicidade, temos 2 biscoitos estrangeiros. Nadime La Roça, €5. Olha! Muito obrigado. Gente, o euro tá valendo ouro. Pois é, €5 dá $400 mil. É. Mari Pandolfi, Olha. $15,99 Australian Dollars. Obrigado, Mari. Ela que acordou mais cedo pra assistir a gente. A gente estreia às 5 da tarde. Na Austrália é 5 da manhã, viado. Olha E lá. ela deu play, acordou e deu play, assistiu a gente. Olha. Mari, você é uma guerreira. Maravilhosa. Muito obrigada. Isso aí. Perfeita. Inclusive, minha cunhada mora lá, mandou uma foto pra mim que deu umas ratoeiras de aranha. Meu, ela pegou 3 aranha peluda, aquelas grandonas assim na casa dela. Ó, o Michel, que é isso, Michel? Eu quero saber o que tem a ver as aranhas. Nada, que a Austrália Mano. é um país. Austrália é pros fortes. Austrália é pros fortes. Você já viu aqueles vídeos na internet do jacaré tocando campainha? Sem condições. Eu fui visitar uma amiga Tá da me minha dando até esposa coceira. que mora lá. E, meu, tinha uma família de canguru na porta da casa dela. E ela falou, meu, o macho é treta. Chega perto. Da box. Ele dá Filha da porrada. puta da box, é. Então. Mas, ó, falando nisso, porque a gente tava falando, eu falei no outro podcast que eu faço, o da Cinemark, e a gente tava falando sobre os gringos que não sabem como que é o Brasil, tá? E pergunta se tem macaco andando na rua. E aí eu tava falando, eu falei assim, porque é um absurdo os caras perguntando se tem macaco andando na rua. Aí eu parei pra pensar que eu moro na Chácara Santo Antônio, e lá tem os saguizinhos, que é macaco andando na rua. Mas aí eu fiquei pensando, o nosso sagui é o equivalente dos esquilos deles lá. Então eles não têm que vir, aqui não tem esquilo, aqui tem sagui. Em Sydney, Aline, uma hora eu vi um morcego voando, eu falei, caralho, é o Batman, velho, porque o negócio era 4 metros de... Não é morceguinho, esses morceguinhos cegos que a gente conhece aqui, é um puta morcegão, parece um avião, meu. É, velho. Eu tenho um youtuber que é o Mate Diavela, ele se mudou pra Austrália, ele fica postando foto que do lado da casa dele tem uma árvore que mora os maiores morcegos do mundo. E os morcegos são do meu tamanho. Tipo, eu tenho 1,57. O Imagina. morcego é do meu tamanho, velho. Para você que é fã de Batman, vá na Austrália que você encontra uma família Imagina completa. você ver um troço do meu tamanho voando. Sem condições alguma. Sem condições. Enfim, tá aí então Mari Pandolfi, que veio com R$14,99. Rendeu. E rendeu esse papo só com biscoito. Juliana Firmo, R$5. Oi, Bubu, Michel e Linoca. Amo o Falando de Nada, mas quando que vai ter participação do Alesão aqui? Alesão, ele é sempre convidado, mas a gente tem medo da... Não, brincadeira. Uma hora ele aparece. Beijo, Então tá bom. Ju. Deixa a vacina avançar, a gente chama todo mundo. Isso é verdade. Acabou o biscoito. Temos agora as perguntas legais que a Mel marcou.
Lucas Avelar com R$5. Michel, Aline e Bubu, parabéns pelo programa. Aqui foi só um biscoito. Agora a pergunta sobre a Netflix. Qual seria a sugestão de vocês para eles criarem catálogo competindo a se manter na liderança? Muito obrigado, Lucas. Competitivo a Sony. se manter. Não, já rolou, a Sony já rolou. Mas aí tinha que ter feito melhor deal com a Sony. Não, mas tá confundindo. Da Netflix é o bom, da Disney que é o Não, pior. não, você tá confundindo. O da Netflix é o ruim, o da Disney que é o bom. Acho que não. Sim. O da Netflix é que vem primeiro. 5 anos, não, Mi. Acho que não. Ou meu pai. De qualquer forma, eles têm esse acordo com a Sony. Uma coisa que a galera tá muito confusa é com o Sweet Tooth. Porque a série abre com baita logo da Warner no Sweet Tooth. Ah, mas é produção isso. Então, mas as pessoas... Peraí, quer dizer que tem chance de ir pra HBO Max porque é da Warner? Não. Acho que só agora as pessoas entenderam que a Netflix já compra a série de outros estúdios há anos. Kominsky Method é produzida pela Warner. Esse é o exemplo que eu dou. O método Kominsky também é da Warner. Se você pegar o 13 Reasons Why, era da Paramount. Tem todos. A Netflix tem acordo com os principais estúdios do mundo. E pra Warner, vale a pena vender essas séries pra outros players. Eles não Vale precisam fazer muito. só série pra eles. Às vezes é mais dinheiro fazer uma série e vender pra uma Netflix da vida do que fazer uma série e exibir na HBO Max, que tá junto da casa, sabe? É porque assim, tem muita gente que não entende, mas existe uma diferença entre você ter um estúdio e produzir as séries e você exibir as séries depois. House, por exemplo, ela era exibida na Fox, mas ela era produzida pela NBC Universal. E Friends era exibida na NBC, mas era produzida pela Warner, entendeu? Então eu acho que no longo prazo, e isso eu tô dizendo assim, historicamente, pode ser que eventualmente a Netflix perca os direitos de exibição de Sweet Tooth, por exemplo. Não, acho que não. É muito difícil isso acontecer, porque os deals, hoje em dia, já prevêem tudo isso. Friends foi produzida numa época que não existia. A janela de exibição era janela e reprise. Fim. Hoje em dia, a gente tem janela de exibição, reprise e streaming. Então, é agora que eles estão começando a prever esses novos meios de exibição. Mas hoje em dia, isso tudo está previsto em contrato. Então, é muito difícil. Existe uma possibilidade? Eu tô falando num futuro muito distante. Existe, mas é muito difícil porque hoje é tudo previsto em contrato. Eu acho que não existe possibilidade alguma. Eu acho que todas essas séries originais Netflix, mesmo que seja encomendado por outro estúdio, eles já pagam um valorzinho gostoso pra ser exclusivo deles pra sempre. Eu não sei. Sabe? Eu Eu acho que acredito existe que a é isso. possibilidade. Nada é eterno. Ah, não sei. Não, se você pagar, é. Nada é eterno. Não, com dinheiro eu quero pagar eterno. Se você tiver dinheiro, você paga. Nada é eterno. Tudo você pode vender lá na frente se tiver ficando ruim das pernas. Eu acho que nessas originais não tem muito o que fazer, não. Mas de qualquer forma, ele perguntou, né? Qual a recomendação que a gente pode dar pra Netflix pra eles melhorarem o catálogo? Adoro. Eu acho que, na verdade, a Netflix faz um bom trabalho. Sim. Eles já compram um monte de série de outros estúdios, eles fizeram esse acordo com a Sony, eles têm as próprias séries, eles estão desenvolvendo estruturas físicas para eles terem o estúdio Netflix e realmente ter controle 360 das obras. Então, não vejo problema na estratégia deles. Eu também não. Você tá te jogando na pauta, Michel? O negócio de Netflix vai começar a produzir produtinhos e tal? Não tinha um lance desse? Ah, então, outras formas de renda, a outra pauta se lembrou, né? Aí, ó, pronto, viu? Outras formas de renda que a Netflix está fazendo é exatamente criar uma lojinha com produtos Netflix, camisetinha, moletom. E isso é um assunto que a gente pode até voltar para os dias da finada CCXP, quando existia, que é uma coisa que eu sempre fiquei chocado. A Aline está inconformada com a sujeira do microfone aqui enquanto eu estou falando. Por isso que eu tô com rinite. A Netflix é uma marca muito adorada. Sim, Você entrava lá no palco da CCXP, no Thunder, no palco não, lá no auditório. auditório, e a galera tava berrando. Netflix, net. Isso não existe. Não. Com nenhum ninguém grita net. Ninguém grita, sei lá, os outros concorrentes, sabe? A galera ama Netflix. Então você ter um site onde você vende produtinhos, moletom, camisetinha... Uma das coisas que a gente costumava dizer é que a Netflix ela tem um estudo de branding que é muito forte, um desenvolvimento de branding que é muito forte. O que é isso? Eles construíram muito bem a marca deles. Então, quando o Michel estava falando que você não ouvia nenhum outro estúdio tendo esse mesmo sucesso que a Netflix tinha, dos fãs quererem o conteúdo da Netflix, independente qual fosse, a gente sabia que o painel da Netflix... As pessoas estariam lá por ser Netflix, ponto final. Não importa o que tivesse, né? Nos outros, você precisava chamar pelo conteúdo e não necessariamente pelo estúdio. Sim, você não vê ninguém gritando Sony, sabe? Não tem, é um negócio muito bizarro. Mas não Exato. tem nada a ver, né, Bubu? Porque ele tá perguntando o que pode melhorar o catálogo. Mas quando a gente começa a pensar sobre... Porque assim, a gente fala sobre catálogo e tudo mais, a Netflix está fazendo um
puta de um trabalho legal de desenvolvimento de catálogo agora. Daqui a 10, 15 anos, eles vão ter um catálogo muito bom, assim, muito bom. Eu acho que o diferencial da Netflix, e é uma coisa que o Michel sempre bate na tecla aqui, é que a Netflix é inovadora. Eles sempre tentam fazer coisas diferentes do que os outros estúdios estão indo atrás. Então, enquanto eu tô aqui falando que catálogo é importante, a Netflix está indo na contramão disso e buscando outras alternativas. E eu acho que, ao mesmo tempo que isso pode ser um tiro no pé, e isso pode ser problemático no futuro para eles, também é uma solução plausível de lá na frente eles olharem para trás e terem um catálogo incrível, bem construído, sabe? Eu acho que não é só porque eu digo que catálogo é importante, ele é a única solução. Eu acho que daqui a uns 10 anos, vocês podem virar para mim e falar: Aline, você lembra que você falou lá atrás? Aí, ó, eu posso queimar minha língua, entendeu? E eu não fico nada triste. Eu quero mais é que esses players se deem bem pra gente continuar tendo conteúdo e a gente continuar especulando e falando de negócios aqui, porque senão, o que seria do Falando de Nada? Sim, Nada. Perfeito. Neuza Batista contribuiu com R$2 no mês LGBTQIA+. Quais são as suas produções favoritas? E um beijo. Muito obrigado, Neuza. Aliás, eu Obrigada, aproveito Neuza. aqui para recomendar um outro trabalho da turma aqui, que é o canal Amo Séries. A gente tá lá produzindo vídeos especiais do mês do orgulho. E lá a gente vai ver lá produções como Sense8, Modern Family. Tem um monte lá que as meninas falam. É muito, cara, o que não falta hoje em dia são boas produções. Eu acho que assim, nunca é demais, pode ter mais, mas já temos aqui bons representantes, né? Então, putz... Favorita? Eu tô tentando pensar em alguma favorita. É você que adora Modern Family? Eu gosto de Modern Family, mas eu assisti a última temporada agora, eu não gostei muito dela. Cara, eu acho que Euphoria é um puta produto. Eu não vi Euphoria ainda. Euphoria é excelente. É um excelente Eu preciso produto. muito assistir. Tô pensando o que A minha dica é Euphoria. Se você ainda não viu Euphoria, aproveita que a segunda temporada logo mais está aí. Tem os episódios extras que eles fizeram durante a pandemia. Excelente série. E você que é um homem de reality show, Michel, não tem aquele reality show que o cara vai na casa e arruma... O Queer Eye. Não, o Queer Eye é obrigatório. Queer Eye é maravilhoso. Isso aí é questão de caráter, não é nem questão de você ser do Vale ou não. Nossa Pelo amor de Deus, tem Senhora. que assistir. Queer Eye é perfeito. Perfeito, sem defeitos. Sim. Cara, eu não consigo pensar em nenhuma produção específica, assim, que me vem à mente agora pra falar sobre... Tá me dando branco. Depois a Aline coloca no Twitter dela. É isso, eu coloco na descrição depois. Eu esqueci de todas. Vamos lá, Vitor Takato, mais uma vez aqui, R$5. Falando em musicais, vocês podem falar um pouco sobre essa nova leva de adaptações da Broadway para o cinema? Dear Evan Hansen, In the Heights e etc. Nossa, a Linoca tá surtando com... Era uma vez no Brooklyn, como é que foi In the Heights? Em um barco em Nova York. Em um bairro em Nova York. Barco, eu falei. É o Vitor, né? Você mandou a pergunta pra pessoa certa. Mandou Brilha, a pergunta Linoca. Então, eu acho que isso não é recente. A gente vê isso já há muitos anos. A gente tem aí Fantasma da Ópera, a gente tem... Ai, eu tô esquecendo tudo. Chicago, que ganhou o Oscar. Eu acho que a gente tem produções... na Broadway, a gente ainda tem coisas muito criativas sendo produzidas. Ainda estou esperando o meu filme de Wicked, Quero, com a Kristen Chenoweth e a Idina Menzel, por favor, tá? Tô aqui, ó, cadê? Na minha mesa. Estão me prometendo já tem 10 anos. Cadê? Sabe um musical que eu queria muito ver? Eu não sei nem se tem plano de existir. Mamma Mia, sabe? Não, Amo. Moana. Eu queria um musical de Moana. Mas você queria o oposto. Eu queria o oposto. Entendi. Eu quero que transformar isso no musical. Sabe outro que seria muito legal? Eu fui assistir, tive o privilégio gigantesco de assistir um musical de American Idiot na Broadway. Sim. E é espetacular. Espetacular. É um dos melhores musicais que eu já vi na minha Os caras vida. pegaram o CD do Green Day e fizeram um musical. Eles trabalharam junto com a banda pra criar essa adaptação. O protagonista é o John Gallagher Jr., que fez The Newsroom. Você lembra dele? Sim. Cara, é muito foda. Inclusive, se você não ouviu ainda o álbum, recomendo que você ouça o álbum da peça, a adaptação da Broadway de American Idiot, porque eles mesclam, tem uma música original e eles mesclam algumas músicas do 21st Century Breakdown, que, cara, é maravilhoso. É maravilhoso. E a história que eles criaram, olha... Eu quero esse filme. Pra ontem. Também estão me prometendo há anos. Não veio ainda. Mas assim, no mundo das séries ainda é difícil você fazer produções musicais que bombem, né? Muito caro. Zoe's Extraordinary Playlist foi cancelada. Rodou. Smash não bombou. Mas é que Smash era ruim. Eu gostava de Smash. Ai, Michel. Smash foi bom 2 episódios. É Eu isso? lembro quando estreou... Eu vi tudo, eu gostava disso. Nossa, cruz credo. Eu lembro quando estreou, eu tava muito feliz. Falei, nossa, que maravilhoso! Vai ser
é sobre a Broadway, não é só uma série musical, é uma série sobre a Broadway. E era uma coisa, assim, maravilhosa, as produções sabe... Era lindo, você via os palcos, você via por trás eles gravavam lá mesmo, nos teatros. A história não era boa, não. A primeira temporada foi ok, a segunda foi, tipo, uma bosta gigantesca. Tadinha da Carter McPhee. Pois é. Eu assisti os 8 minutos iniciais do... como é que é? In the Heights. In the Heights é muito bom. É bem o Hamilton. É aquele hip hop com musical. Tá Então. bem legal. Lin-Manuel Miranda tá em alta. É. Eu acho que ele conseguiu dar uma mudada um pouco nesse cenário. Os musicais não são tão musicais. Adoraria ver um filme, por exemplo, de Book of Mormon. Puta que pariu, seria sensacional. Seria sensacional. Esse Também seria com foda. o Andrew Reynolds e o Josh Gad, Por favor, por favor. por favor. Por favor. Mas... Nossa, caralho, imagina. Produzido pelo Seth Rogen. Não, tem que ser produzido pelos caras que fizeram. Ah, tudo bem, mas é que eu tô pensando em coisas absurdas que a pessoa é famosa em fazer, em diálogos. South Park. Tudo bem, tá Eles certo. são as melhores. São sabe? dirigido pelo Seth Rogen. Não, por eles. Eles escrevem e Não. produzem. Tá bom, vai. Eu não sei se eles sabem dirigir. Eu também não. Não sei, eles já devem ter dirigido South Park. Mas enfim, eu acho sensacional, porque é um meio muito original, da onde as coisas. Tipo, agora eu quero ver o musical de Meninas Malvadas. Eu quero assistir numa quarta-feira usando uma camisa rosa. É isso. Mas enfim, eu acho sensacional, quero mais. Próxima perguntinha. Maravilha, temos aqui um desafio, então. Vanderly Dornelles. Acertou! R$20 pro celular do Chechel e queria saber se existe ainda Obrigado. algum streaming a ser comprado e quem compraria. E no fim ele manda o desafio de Bubu, não erre meu nome. Não errou, É, mas enquanto a gente tava falando aqui dos musicais, o Bubu tava lendo e Nossa, relendo você e viu que eu relendo. fiquei quietinho nos musicais. É, Primeiro que eu não gosto de então. musical. Segundo que eu tava treinando aqui o nome. Mas você pode chamar ele de Vander qualquer coisa. É. Ou de Van, né? Não, é que Vander é o apelido, eu conheço ele. Vander é o Ah, apelido. você conhece? Ah, é? Conheço, conheço. É Vander o apelido? É. Porque meu pai chama Vanderlei e o apelido dele é Delay. Caraca! É. É que nem o menino que bombou lá pra Pfizer, ele chama de Pfizer. Naro. Sério? Você não viu? Ah, eu vi, é maravilhoso, é. Não vai responder, puta! É muito Gente, bom, melhor é meme muito bom. de 2021. Eu já vi umas 5 vezes todo o vídeo. É maravilhoso. É muito bom, cara. Então, e a minha mãe era... Não é minha mãe, não é tia Maria. Minha mãe é tia Mê. Tia Mê? Tia Mê. Aliás, tem um monte de gente querendo que tia Mê venha aqui no Falando de Nada. eu quero. Um dia a gente... Chamar a tia Maria pra trocar. O dia que ela vier pintar a porta de frente lá de baixo, a gente já Isso. fica conversadinha. A gente grava ela pintando a porta, a gente faz todo mundo Isso. junto e faz um especial. Eu acho uma boa ideia. Mas deixa ela tomar Mas a segunda você acha que dose. ela toparia gostar? Ela tem vergonha? Ela faria bem? Minha mãe? É. Ah, minha mãe é super aparecida. Tia Maria, por favor, eu gostaria de oficialmente te convidar a participar aqui do Falando de Nada. Você é uma lenda entre os tagarellers. Toda vez que você aparece no chat da Estreia Galera Pira, seria uma honra, um privilégio, um enorme prazer tê-la aqui conosco conversando, até para você contar bastidores e segredos sobre essa mulher maravilhosa chamada Aline Diniz, que só você sabe. Minha Então, mãe a vai gente- contar altos podres. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer. A gente quer eu isso. tava esperando a É a vez de bagaceira. falar. A gente quer a bagaceira, a carrochada. Carrochada. A cachorrada inédita de Aline Diniz, por favor. Ela é tia Mê, mas é tia Maria. Pode chamar de Mas tia qual Maria. foi a pergunta? Tem algum streaming a ser comprado? Não entendi. Queria saber se existe ainda algum streaming a ser comprado e quem compraria. Tipo, se tem algum streaming original, aleatório, tipo Mubi, mas eu acho que não. A própria Netflix falam que alguém vai Netflix. comprar ela. Cara, a Globoplay podia comprar o Mubi. Eles têm muitas coisas foda lá, que Tem. caberia na Globoplay. Tem muita coisa legal. Eu acho que o Mubi, ele casa muito com a vibe telecine, sabe? Tem Aham. uns filmes experimentais, Sim. independentes, que são bem legais. E tem muito filme original legal lá no Mubi também. Tem mesmo. É. Mas do lado de fora, cara, eu acho que A não tem. Netflix é um streaming sozinho, que também poderia ser comprado, mas não foi até agora, acho que não vai ser mais, né? Tem aquela Look, é da Sony, né? A Look. Mas acho que essa já era, caiu. Tem o Crunchyroll, Não, esse ainda rola. mas o Crunchyroll é de alguém? Ou eu é acho que sim, acho que o independente? Crunchyroll tá junto com alguém, sob a O aba de um... Stars Play não é de ninguém também, né? Stars Play tá junto é com... verdade, o Stars Play é um streaming pequeno que mas pode ser o- adquirido. Não, o Stars Play é da Stars. Então, mas é pequeno. Pode ser adquirido por alguém ser absorvido e botar para a Amazon pra comprar. Sei. Sabe? Todo ca... Ah. Porque o Stars Play já tá no channels da Amazon Prime. Sim, mas é agregador, né, daí? É agregador, mas da mesma forma que o MGM também era do channels, eles compraram, eles podem comprar também o Stars Play, não É. duvidaria não. Muitas opções. É. E Fabiano Braga Furlan, R$54,90. Muito obrigado, Fabiano. Ele tá lendo os nomes antes, tá É, se você viu? preparando. Tá, tô vendo com engajamento. Obrigada, Fabiano! Qual série ou filme que todo mundo idolatra e que vocês nem acham tão bons assim? Avatar. Acho que Ah, são Mad Max. subestimados, atuações e direções também. Eu conheço
Avatar. Ele falou, eu começo, Avatar. Ele Avatar, falou, pronto. eu Falei estou com o junto. Michel Arouca, Mad Max, o último, eu acho bem ruim, viu? Eu vou embora. Tchau, gente. Ah, Aline não vinha ter. E nós, Bobo e eu sabemos que nós somos minoria, todo mundo adora esse Road Fury aí. Nossa senhora, pra mim é só piromania, fogo pra tudo que é lado. Não me bate, Aline. Eu acho inaceitável, sabe? Não dá, assim. Eu vim aqui dar um beliscão no Bubu. Aí ele atravessou o estúdio só para bulinar o diretor e voltar Isso. agora a cadeirinha dela. Então respondido, Avatar e Mad Max. Mad Max. Não. Mas você vai ver o Avatar até o 7, não vai, pilantra? Mas tem que ver, né? É, tem que ver. É meu trabalho. É, quero ver. Ver Homem chato, desgraçado, cacete. Faz uma tecnologia maravilhosa, 3D lindo. História merda. Vamos lá para a última pergunta aqui. Diego Rovai da Costa, R$20. Muito obrigado, Diego. Obrigada, Diego. Vocês não acham que o fato da Netflix ter um catálogo international grande, com várias séries feitas fora dos Estados Unidos, pode ser um fator que segure muitos assinantes no meio de tantos serviços entrando no mundo? Beijos, Bubu, Li e Mi. Eu não sei se séries brasileiras, mexicanas, argentinas da Netflix são os grandes chamariz da Netflix. Eu acho que, sabe, a gente tem Eu acho que essa variedade conta. Conta, Sim. mas assim, eu não acho que ninguém vai... Eu vou ficar na Netflix por ter 3%. Não desmerecendo 3%, pelo amor de Deus, mas eu acho que é a variedade. É tipo, são possíveis grandes hits como Eu adoro- 3% e La Casa de Papel. Eu adoro, é isso que eu ia falar. A gente tá vendo produções coreanas, espanholas, alemãs, que eu nunca teria visto na minha vida se não fosse pela Netflix. Então. Eu acho sensacional. Isso mas é- eu, isso mas é eu foda. ainda acho que o carro-chefe deles são as popzinhas americanas. Sim. É Stranger Things, é The Crown, é Ozark, é The mas Witcher. mas essas gemas raras, assim, contam também, eu não, acho. sim, conta, mas... Porque quando a gente fala sobre La Casa de Papel, por exemplo, é uma série que estourou o mundo inteiro. 3% Aham. é uma série que estourou o mundo Não. inteiro. Estourou o mundo inteiro, não. Estados Unidos, todo É, mundo assistiu. sim, não. Sabe? Dark. Então, assim... São séries que... foi o que você falou. São séries que a gente talvez não tivesse visto se Exato. não fosse pela Netflix. Mas assim, a comparação que você fez é boa, porque realmente La Casa de Papel é um fenômeno global. 3% teve uma certa repercussão nos Estados Unidos, mas não bombou na Alemanha, na Espanha, na Europa. Mesma coisa com o Dark. Dark fez muito sucesso no Brasil, mas também não fez muito sucesso fora do mercado... Aonde você imagina uma série alemã fazendo sucesso no Brasil? É, isso é Ou uma maravilhoso. série brasileira Não, fazendo sucesso nos Estados Unidos, sabe? Mas isso aí são gatos pingados. A Natália me indica o tempo todo Kingdom, que é uma série Coreana, coreana que muito eu não foda. assisti ainda, mas diz que é É maravilhosa, fodaça. sabe? Melhor série de zumbi que tem. Você gosta dessas coisas de zumbi? Gosto. Você vai pirar com o Kingdom. Gosto. Eu gostava quando The Walking Dead era zumbi frenético. Não, mas The Walking Dead o zumbi é devagarzinho. Não, no Kingdom, começo, Sim, mas- no começo, eu Que vou tinha mais, né? eu vou O zumbi colocar era o mais dedo parte da aqui, história. Dedo na ferida de The Walking Dead, que eu sempre falei isso. Até a segunda temporada, os zumbis, mano, derrubava grade, virava carro, era mó treta. Não, nunca derrubava carro. Era treta. Porra, pegaram o Glenn dentro de um tanque de guerra ali, não teve uma cena Não. treta assim? Sim, Teve. O Glenn sim. não, tava o principal lá, até esqueci o nome do rapaz Rick. lá. O Rick, é. Mas enfim, com o tempo eles foram ficando. Já tive É várias porque a trama de The Walking Dead passou de ser acabou, zumbi e virou acabou. outra coisa. Mas os walquedeiros aí, né, que é os fãs, eles falam que os zumbis... Como é que é o nome? O walquedeiro aí. O walquedeiro Os mandou de zumbis vão novo. apodrecendo, vão ficando fortes, fracos, não sei o quê. Tem essas desculpinhas aí, é ruim pra cacete, encheu o saco, mas Kingdom é Animal. Mas será que eventualmente... Olha, é uma boa coisa pra pensar isso. Eu não tinha pensado. Porque faz sentido os zumbis irem apodrecendo e depois de 10 anos... E aí acaba os zumbis? Porque se todo mundo virou zumbi naquele período de tempo, vai chegar um momento que vai acabar. Mas no Guerra Mundial Z, no livro, não no filme, a grande parada é essa. É o inverno. Que os zumbis são congelados. E aí? Aí dá uma segurada. Não, e The Walking Dead tem uma parada, né, que é muito óbvia, assim, tipo, descobrimos que fogo atrai, eles se jogam no fogo e queima. Caralho, velho, faz fogueira todo dia, os bichos vão lá se queimando e acabou. Bota velho. vala, Não, mas é Acabou. isso. Será que os zumbis têm tempo de validade? Sim, não, sabe? isso é legal. E aí, eventualmente, tudo meleca. vira tudo geleia. Você ganha pelo cansaço, apocalipse zumbi. Exato. E aí a população começa de novo. Pode ser. Não é? Aí você começa a matar a pessoa que morre ali, mata depois, tira o cérebro e nós. Vamos lá, então acabou as perguntas pagas. Vamos para as pipocolas O que aqui. tá acontecendo aqui? Segundou! Temos duas perguntas legais aqui. Nathalie Duarte, ela veio com a pipoca, que é o seguinte. Oi, Michel, Aline e Bubu. Oi. Vi um pessoal falando que o sistema que as Smart TVs LG usa, o EBOS, que não vai oferecer suporte para HBO Max.
Vocês acham que isso é possível? Sou fãzona de vocês, beijos, seus lindos. Eu queria, né, falar aqui que parte técnica, né? Obviamente, as TVs mais antigas já tem problema de atualização, né? Esses aplicativos, eles vão atualizando. Então, mas qualquer aparelho eletrônico troço, é assim. Tem que nem um telefone, que você tem um smartphone, chega uma hora que para de atualizar, para de ter o aplicativo, para de ter tudo. Então, eu acho que é isso, né? A Mel até colocou aqui, falando que uma TV Samsung da mãe dela também parou de atualizar e ela teve que comprar o Roku lá pra a coisa funcionar. Mas isso acontece com Roku? muita frequência. Seu cu. Ele não aguenta? Olha como é Tourette, ele não aguenta. Eu fiz o teste aqui. Caraca, mano. Eu trabalho com 2 crianças É. de 12 anos. Não, mas assim... Michael Scott 1 e Michael Scott 2. Esse problema de TV que não atualiza realmente acontece, mas a gente já tem soluções baratas pra isso. Mas todos os aparelhos eletrônicos são assim. É todos. isso. Se você pegar um iPhone 3G, ele não tem mais YouTube. Não, eu tenho a entendeu? minha Apple TV, a minha caixinha lá da Apple TV, ela é a 1080, é a Full HD. Aham. Já tem uma Full HD nova, depois da minha, tem uma 4K e depois tem essa 4K nova que lançou. A minha é essa 4K antes da nova. Então, provavelmente a minha Apple TV logo mais vai começar a falhar, porque eles vão começar a priorizar as 4K. Que faz todo sentido, Óbvio. entendeu? Se você fica dando suporte pra todos os aparelhos que você já produziu na sua vida como companhia produtora de aparelho, você não produz mais novo, você fica só dando Não, suporte. chega uma hora que a capacidade de processamento do teu aparelho, da minha Apple TV ou da sua televisão, já não sustenta o aplicativo mas novo. o ponto ele é, precisa de mais memória, se a precisa de- TV, a marca da TV que você tem, não tem um aplicativo nativo de determinado serviço de streaming dentro ali deles, você pode ter soluções baratas, como o Roku e o Fire Stick. Mas Sim. eu acho que a grande questão dela é que ela perguntou se é verdade que as TVs LGs têm um sistema operacional que não vai suportar HBO Max. Isso. Eu acho muito difícil, porque essas TVs são feitas... Eu, por exemplo, tenho... As 2 TVs da minha casa são LG e as 2 têm HBO Go. Então, eu acho muito difícil ela não ter HBO Max. Pode ser que demore um pouco pra chegar, mas eu acho difícil ela demorar um pouco pra chegar também, sabe? Porque Sim. vai ser um serviço que é muito esperado. É diferente do Paramount Plus, que chegou, tá aí, é bom, mas... Tanto faz. A HBO Max é um serviço que as pessoas estão esperando chegar. Se não tiver, vai ter treta. E a última pergunta, Camila Martins. Ela veio aqui e falou: Aline, Michel e Bubu, todos os biscoitos do mundo para vocês, seus lindos. Muito obrigado, Camila. Ei, Um beijo. Obrigada. Pergunta: você tem algum hobby ou interesse que iniciaram por influência de alguma série ou filme? Eu tenho vários. Ó, eu comprei moto por causa de Sons of Anarchy, enquanto vocês pensam. Eu comecei a andar de aí moto. não é hobby, é a questão de você ser milionário, essa é a diferença. Não, podia ser uma CG, como podia ser uma BMW, mas... Qual que era a sua? Uma Harley. Claro que Eu queria uma ser Harley o- Davidson. É, claro. Eu queria ser o Jax, obviamente. Você comprei- tirou carta de moto? Claro. Bobo é certinho, Bobo não faz nada errado. Não. Então eu tô nesse dilema agora. Por quê? Se Porque tirar eu quero a carta- tirar, eu quero comprar uma moto, mas eu preciso tirar a Por carta, que você só que compra tá moto? pandemia. Porque eu gosto de moto, ué. Aí você vai cair e vai quebrar a sua cara. Quem disse que eu vou cair? Não é assim de todo mundo tem moto se quebrar? A Você moto, a moto ela foi feita pra cair, tá, Aline? Não Eu queria sei, te mas estragar o não, prazer? não, eu já andei de moto. Na praia? Não, eu já fiz motocross. Ô, louco, olha Vai, aí. trouxa. Você andou de Toma. motocross? Calma lá. É. Você andou de motocross aonde? Fazendo motocross, pulando os pulos. Você rampa os morrinhos de motocross? Espera aí, você tá me zoando, nunca soube Não disso. tô te zoando, eu tô falando Cadê sério. a foto, o vídeo disso? A gente acha foto. A Que dona Maria demais. vai vir aqui pra provar essas Sensacional. coisas. Tem é. foto em algum lugar. Eu tinha Não, uma eu motinha não- que eu não chamava estou- Frankenstein. Mas o meu ponto, eu não estou duvidando das suas habilidades de motoqueiro. Eu tô dizendo que em São Paulo... Motociclista, me você andar... É, motociclista. Andar de moto é perigosaço. Mas é só tomar cuidado. Igual o carro também. Andar de a pé também. Não, mas calma lá. No carro você tem porta e janela. Na moto a sua cabeça é o para-brisa. Toda vez que eu converso com alguém sobre isso... Mas é rola. verdade. Mas é você que vai andar? Mas não, mas ei, caralho, eu não posso ter preocupado. Não é questão de só ter cuidado. Você tem um monte de imbecil que dirige mal. A minha mãe não tá preocupada. Por que você tá? Eu não sei, eu tô preocupado. Eu vi um acidente esses dias cara, que foi a coisa mais triste do mundo. Um ciclista, um Uber parou ali na avenida, bem na faixinha dos Mas ciclistas. isso é sacanagem. O cara parou ali pra pessoa descer, ligou o pisca-alerta e veio o cara com a bikezinha indo
eu acho que não prestou atenção que tinha um carro parado ali na ciclovia. A menina que foi sair do carro abriu a porta sem ver. O moleque, ele tentou desviar, ele deu uma ombrada na porta e quicou na guia, velho. O Nossa. puta tombo feio. Quem que tava errado? A pessoa, o cara que parou o carro, O obviamente. Exato, 100%. Porque E se a o ciclista para no meio da rua, Sim, e a menina Tiburcia que abriu a porta sem olhar pra trás, tá vindo a ciclista. Os dois únicos errados. Mas fica com uma dó, o moleque tomou um puta tombo. velho. E eu achei que ele tinha se quebrado todo, mas ele levantou na hora. Porra, caralho! Eu falei, beleza, tá bem. Ele deu uma chacoalhada, porque ele pegou de ombro bem na quininha da porta e quicou pra guia, assim. Foi muito feio o tombo dele, mas pelo jeito ele tá bem. olha, são tudo grandes poréns e entretantos É uma todas conversa- vias, é uma entendeu? É uma conversa conversa longa, muito complicada. mas- Porque assim, bati o carro uma vez e quem me salvou foram os motoqueiros, porque eu fiquei na contramão na marginal. E eles fizeram uma faixa em volta de mim, todo mundo parou, me ajudou, tal, não sei o que. Então, assim, é um caso de amor e ódio. Eu já fui atropelado, quando eu tava de moto, eu fui atropelado por um carro saindo do estacionamento. Sabe o que aconteceu? Eu tava na minha, super na boa, a menina saiu do estacionamento, bateu na minha moto, assim, a minha sorte é que eu tirei o pé muito rápido, e era a Harley, ela fincou no para-choque da menina, aí a menina ficou meio apavorada que ela tinha Foi me dar ré. acertado, ela começou a dar ré, começou a arrancar o para-choque do carro. Eu falei, não, para. Fui mó cuidadoso, falei pra menina, ó, fica calma, não sei o que lá. Aí o cara do estacionamento começou a gritar comigo, falar, meu, porque você tava... Eu falei, brother... Ela tava saindo do estacionamento, ela entrou no meio do meu carro. O que você tá discutindo sua moto. comigo? Cuida da tua vida. Ela tá mó nervosa. eu tô Bubu começando- barraqueiro, já notou, né? eu tava mó educado com ela e um cara que não tem Não, nada a você ver com a mandou um história. cuida da sua vida, já não tá mais educado. Mas o cara veio, o cara não tinha nada a ver com a história, ele não tinha nada a ver com o acidente. Não, você tá certo. Aí ela foi É chamar barraqueiro. o pai dela veio já também questionando. Eu falei, ó, cara, é o seguinte, acidentes acontecem, a sua filha está super nervosa, eu tô sendo super educado com ela, acalmei ela. Você é muito pai, né? Eu falei assim, vamos só resolver, porque assim, é uma Harley, vai ter que pintar o para-choque, ralou o para-choque inteiro, amassou aqui um negocinho, eu tenho uma oficina aqui do lado, a gente já vai lá fazer um orçamento, você me paga. Nunca me pagou. Filha de uma égua, meu. Nossa. Sacanagem. Eu lembro cara. disso, eu lembro dessa Sacanagem. história. E eu assistia muito O Último Samurai. Por causa do Último Samurai, eu entrei Cadê? numa prática... Não, tá guardadinho, deixa aí. Tem uma katana aqui. Tem uma Ali katana. atrás. Eu, Mas eu falo Kendo. eu pratiquei Kendo, Kenjutsu, que é a arte milenar dos samurais. Então a gente luta com a espada de bambu. É legal pra caramba, meu, é fantástico. Então, Bambu? Seu cu. E vocês, qual o hobby que vocês tiveram com filmes e Qual séries? Eu queria dizer que eu fiz karatê por causa do Karate Kid, mas não, eu já tinha feito. Acho que antes de ver o filme, quando eu era criança, já fiz karatê. Acho que eu nunca comecei nenhum hobby por causa de série, não. Eu tenho algumas séries que eu gosto de acompanhar. Tipo, eu assisti muito Grey's Anatomy, então eu gosto dessas coisas médicas, assim. Mas você não fez medicina por causa Não disso. fiz medicina, mas eu gosto de saber sobre. Então, por exemplo, tem uma amiga minha que é a Cláudia, que, aliás, beijo, Cláudia. Eu tô ignorando ela no WhatsApp. Mentira, não estou te ignorando no WhatsApp. Preciso responder a mensagem dela. Meu amigo Gineca caiu, Não caiu. por causa da ignorância de Aline Diniz. Mentira. Ela ainda é minha amiga gineco e ela é maravilhosa. Mas a gente passou uma vez que a gente tava voltando do Guarujá, depois do Ano Novo, passei 7 horas dentro do carro e ela é médica, e ela voltou me contando causos, mostrando fotos e foi surreal. Então, beleza. Ela Adoro. também não tem nenhum hobby, igual eu. Não tem. Que triste. Eu sou muito influenciado pelas séries e filmes, então eu vejo alguma coisa, eu fico querendo fazer também. É isso, gente. Acabou. Muito obrigado, tagarelas lindo desse Brasil. Temos mais um Falando de Nada. Até semana que vem. Aquele beijo gostoso. Bye!